A paz, irmãos, irmãs, bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Louvando a Deus, agradecendo a Deus, né, por mais esse momento tão especial, Pai, que através da sua palavra o Senhor vem nos falar, um maná que nos sustenta, que nos dá vida. E nós queremos só te louvar, te agradecer, te bendizer por tudo, Amém. Tudo. Obrigado, Pai, pelo alimento que coloca na nossa mesa, Aleluia. Pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, né? Eu falo assim, eu e o Elcio falou, abre em João, aí eu abri em João, tá assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha que lindo, no princípio era o verbo. Era a palavra. Era a palavra, era Deus formando Jesus. Todas as coisas, né? Não existia nada antes dele. Tudo veio por ele. Então, como não louvar, não agradecer, não bendizer? E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Eu falo assim, um mundo tão lindo, tão vasto, né? Tão grande, tão poderoso. A gente anda e é terra, e mar, e floresta, montanhas, céu, estrela. Tudo foi feito por ele. Sem ele nada se fez. Oh Deus, como não te louvar, não te agradecer, não te bendizer. Eu falo assim, gente, quando você vai, né, viajando assim, você vai olhando aquelas estradas e aí você vê terra e terra, terra, terra. Paisagens diversas, lindas, todas as cores. Rios, pontes. Todas as cores de verde, tantos tons de verde. O céu, cada céu mais lindo que o outro, o pôr do sol. Né, fala assim, né, Maria? Bom dia, Bom Maria. Bom dia, paz. irmã, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui falando assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Maria, nós estamos aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus por essa maravilha, né? Tantas coisas lindas, o mundo. Aleluia. Nossa, tudo numa perfeição. A gente olha para o mar e a gente fala, nossa, que coisa mais linda, olha para o céu. Te louvo, Pai. As montanhas. Muitas pessoas não sabem contemplar a natureza, não sabem ver as maravilhas que tem na natureza. No mundo, tem tanta coisa linda. Nosso Brasil é tão bonito. Você sai para qualquer lugar que você sai fora da cidade, você vai observando as florestas, as plantações, as montanhas, os rios, os riachos. Coisa mais linda. E se você observar que não foi ninguém que construiu. Tudo foi feito por ele. Tudo foi feito por ele. Aí você tem que contemplar a natureza, que também é uma maneira de orar. De agradecer a Deus, né? Falar obrigado, Pai, por Bom dia, por tanta dona coisa linda. Paz, Ana, dona Ana, Pai do Senhor, bom dia. Irmãos, hoje é aniversário do Henrique, né? Hoje é aniversário do Henrique. E parabéns, que Deus abençoe, muita saúde, muita felicidade. A gente deseja tudo de bom, a gente tem um carinho muito grande, porque a gente viu desde a barriga, né? A gente estava juntinho e hoje já está aí, né? Tão lindo. Eu falo, Deus, obrigado pela vida do Hendrick, que o Senhor abençoe, que ele possa crescer na tua presença. Minha irmã Zilda. Bom dia, Zilda. Deus Irmãos, abençoe, então vamos lá. Vamos falar
uma palavra hoje que está em João capítulo 1, o Evangelho de Jesus. Segundo escreveu João capítulo 1, somente o versículo 11 o 11 e o 12. A senhora vai ler. Por quê? Porque o tema da palavra, esse daí é só um complemento. Pode ler? Pode. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, amém. Isso, irmãos, isso entristeceu profundamente o coração de Jesus. Profundamente. E ainda entristece hoje. Porque se ele deu o poder para nós, no versículo 12, de sermos chamados filhos, que aqui está escrito, a pessoa rejeita ser filho, prefere ser criatura, como bicho. Porque aquele que não aceita, ele é criatura, ele não é filho. Não adianta falar todos são filhos de Deus, porque não é assim. Não são filhos. E isso entristeceu o Filho de Deus, que era o próprio Deus encarnado, né? Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, lá em Lucas capítulo 19, eu vou até ler versículo 41 e 42, somente esses dois versículos está escrito assim, ó. Quando Jesus se aproximou, viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também que traz a paz, mas agora isso está oculto a seus olhos. E Jesus chorou. Menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Eu vou te falar por que Jesus chorou. Porque enquanto Jesus fazia aquela entrada triunfal nessa cidade de Jerusalém, multidões estendendo panos, roupas, blusas, camisas, tem até ritual nas igrejas no dia, e gritando todo mundo, Hosana, Hosana. Uns riam, uns festejavam e se divertiam, e ele viu aquela cidade, toda aquela coisa, ele chorou sobre ela. Por que Jesus chorou? Porque Jesus, irmãos, é Deus. E como Deus, ele viu o futuro daquele povo, daquela cidade. E estava lá aquela multidão imensa, enorme, pulando de alegria, enquanto ele estava chorando. E era a mesma multidão que ia gritar, crucifica-o. A mesma multidão que gritou, crucifica-o, liberta Barrabás. E crucificam. Foi a mesma. E ele sendo Deus, e ele tendo aquela onisciência, que Deus, somente Deus tem onisciência, ele sabia que daqui uns dias aquele povo ia falar isso. Ele sabia que entre os amigos dele que estavam ali com ele, os 12, um iria trair. Ele sabia que Pedro iria negar ele 3 vezes. Ele sabia que Caifás, que era o sumo sacerdote, iria fazer uma conspiração com Pilatos para prender ele. E ele ia morrer. Estava chegando, estava próximo. E Jesus chorou. Ele sabia o futuro de Jerusalém. Ele viu, ele falou: se vocês soubessem, o que aconteceu, irmãos, com esse lugar 40 anos depois que Jesus morreu. O imperador Tito entrou naquela cidade de Jerusalém, invadiu aquela cidade com aquelas legiões romanas. Ele destruiu aquela cidade, ele arrebentou aquele templo, ele acabou com tudo. E Jesus viu isso no futuro. Abra os olhos espirituais. Jesus, ele falou assim, as pessoas não compreendem, né? Ele veio, irmão, naqueles momentos que Jesus passou apenas quase 3 anos e meio no ministério dele, no meio do povo, curou milhares e milhares de doentes, expulsou muitos milhões de demônios.
alimentou muita gente faminta, porque aquele tempo era uma fome que assolava o povo, era uma miséria, irmão. Perdoou o pecado, curou leprosos. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele veio para os seus, e a Célia já leu, e os seus não o receberam. Você entendeu, irmãos? E hoje... Mesmo vendo ali, estando junto, ele só queria o pão e o peixe. Igual hoje. E hoje, quantas gentes estão na igreja, foram batizadas, receberam os dons do Espírito Santo, estavam na obra e hoje abandonaram. Saíram, sabe? Saíram da presença, da fonte da vida. Eu falo assim, é muito triste, irmãos. É como esse tempo aqui, né? As pessoas que já andaram na presença dele, que conheceram, que sabem a palavra, que conhecem a palavra. Rejeita ser chamado de filho. Rejeitou ser chamado de filho, saiu. E ainda pior, Célia, sabe o que eu vejo? E arrasta pessoas. Eu não vou mais naquela igreja, não. Raquel, paz. Um abraço para você, para Rafaela, para Marina, que Deus abençoe. Então, irmãos, quando ele andava no meio do povo, curando, expulsando demônios, alimentando as pessoas, perdoando pecados, sendo, como que fala quando a pessoa as pessoas duvidaram dele, principalmente aqueles que eram os príncipes das sinagogas lá, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Por quê? Porque eles não faziam nada. Eles só liam a palavra, mas eles não tinham nada deles, nada para oferecer. Nada para oferecer, só a lei. Só viviam na lei. Eles eram igual essas pessoas que têm um poder, mas não sabe nada que o povo precisa, não expulsa demônio, nem sabe. E ainda julgava Jesus. E no fundo tinha até inveja, porque Jesus expulsava demônios e curava as pessoas e o povo ficava admirado. Ontem nós lemos à tarde que Jesus curou no templo um homem que tinha uma legião de demônios, só com uma palavra: cala-te, sai dele. E eles ficaram admirados. Ué, o homem manda em espírito imundo. E tudo isso que ele fez nesses 3 anos e meio, correu como um rastro de pólvora mesmo ele falando, vai, não conta para ninguém, não adianta. As multidões o seguiam e todos viam os grandes feitos que ele fazia. Mas não adiantava nada. Sabe por quê? Porque o coração deles era endurecido. O coração era duro. Poucas pessoas esperavam o Messias. Poucas pessoas esperavam o Messias. E aqui fala assim, ele veio para os seus, mas os seus não o rejeitaram, né? Aí ele veio para todos aqueles que crerem nele, né? Mas a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, mesmo não sendo o povo dele, né? Mesmo não sendo judeu, ele fala assim, aos que creram em seu nome, deu-lhe os poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, né? A gente não tem o sangue judeu, né? Nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós somos escolhidos, separados para crer em Jesus Cristo. Nós cremos, pela fé somos salvos. Nos tornamos filhos de Deus porque nós cremos que Ele veio para salvar a humanidade. Nós cremos que Ele desceu, Ele deixou a sua glória, se despiu da sua realeza, desceu aqui na terra, se fez homem e habitou no nosso meio, para nos salvar, nos resgatar, para nos tirar das garras do inimigo, que é Satanás,
e nos dá uma nova vida. E muitos rejeitaram. E hoje rejeitam. Até hoje rejeitam essa salvação, né? O que Ele deu de graça para cada um de nós. Pela graça somos salvos, não por mérito, irmãos. Hoje rejeita mais ainda. Não que eu seja melhor do que o outro, mas eu creio que Ele veio por amor a cada um de nós. Eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu me tornei filha de Deus. Aqui fala assim, ó. 12. No 12. Aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós cremos e somos feitos filhos de Deus. Um dia, Jesus voltará e Ele vem nos buscar. Formar uma nova família lá, né? Eu falo assim, Deus, com Ele, na presença dEle. Eu falo, é muito lindo isso. Deus, obrigado, obrigado. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Cheio da graça. Se naquele momento, Célia, Raquel, Zilda, Ana, Maria, Dona Ana, se naquele momento Jesus bateu o olho naquele povo, pulando, saltitando, cantando, gritando, Hosana, tudo da boca para fora, Jesus teve uma visão futura sendo Deus. Falou, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês. Aquela descrença e aquela rejeição causou para ele uma tristeza tão grande. E hoje, irmãos, o coração de Deus ele fica entristecido quando você vê como que eu vou falar? Atitudes. Eu fico vendo uma cidade pequena quanto a nossa, se tiver um crime por ano é muito estatisticamente. Essa semana, final de semana, teve festa aqui na cidade, festa de peão, uma benção. Tem que ver, que beleza. 2 estupros, um assassinato. Eu não sei se teve assalto, mas teve briga, que eu sei que teve 2. E agrediram o Senhor. É, umas coisas que eu vou te falar, sabe? Então, irmãos, aí se você for ver, nós estávamos vamos arredondar, no máximo 60 pessoas, orando, louvando a Deus, 3 dias. Enquanto 10 mil estavam pulando, saltitando, igual esse povo. Só que esse povo não estava nem gritando Hosana. Não, nem lembra que Deus existe. Nem lembra que Deus existe. Nesse momento que Jesus parou, olhou aquilo lá, ele ficou entristecido. Você sabe o que é entristecer Deus? É muito grave isso. É muito grave entristecer Deus. No tempo de Noé, quando ele olhou a terra, Deus ele se arrependeu por um instante. De ter feito por um instante, fala na palavra. Descrença, né, Sérgio? De ter feito homem. Ele viu tanta maldade, ele viu tanta coisa errada, que por um instante ele se arrependeu de ter feito homem. Mas aí ele voltou, né? Ele falou, não, eu vou dar mais uma chance. E aí ele falou para Noé construir uma arca. Noé, constrói uma arca. Você já pensou o que é matar? E convida esse povo para entrar nela. Só que ninguém entrou, só a família de Noé. 8 pessoas. 8, né? 8 pessoas. E os animais. Um casal de cada animal. É triste, né, Zilda? Eu falei, é mesmo. Descrença e rejeição. Irmãos, entristece o coração de Deus. Descrença e rejeição. Você acha que Deus ficou feliz em falar fecha? Fecha a arca. Não deixa ninguém entrar e morre todo mundo. Jesus está voltando, irmãos. E a gente está aqui. Ele fala, ide pelo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Dizei, né? Jesus está voltando. A gente não sabe a hora nem o dia. Mas Jesus está voltando.
E a gente tem que estar preparado, irmãos. Como aquela arca foi construída e Jesus deu chance de salvar toda a humanidade ali, mas eles rejeitaram novamente, não aceitaram e morreu todos. Uma coisa que Deus fez para nós boa, e todos os dias eu escuto de jovens e de gente, todos os dias. Paz, Edna, Paulo, Deus abençoe. Bom dia, Pai do Senhor. Ele deu a nós, seres humanos, a capacidade de escolher, em vários momentos, em vários lugares a palavra fala isso, a capacidade de escolher, mas só que a maioria escolhe o lugar errado, e ele deixa, ele não recusa. Uma coisa que eu aprendi desde criança, desde catecismo é assim, ó, Deus não arromba coração de ninguém, ele só bate. Rosângela, paz, irmã, Deus te abençoe. Bom dia, Pai do Senhor. Edna, Pai do Senhor. Ele deu o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Todo mundo fala, esse livre-arbítrio me irrita de um tanto. Tudo você vai falar, e meu livre-arbítrio? Mas todo mundo tem seu livre-arbítrio. Nós temos sim, irmãos. Você pode inclusive, algumas pessoas que rejeitaram Jesus, eles foram discípulos de Jesus. Por exemplo, Natanael, eu estava aqui tentando lembrar o nome de Natanael. Quando chega um, fala, encontramos o Messias, aquele que há de vir, ele, né, que veio de Belém, pode alguma coisa que presta vir de lá? Olha a discriminação. Está em João aqui. Olha a discriminação. Só que depois, irmãos, ele se tornou um discípulo, um grande discípulo. Ele foi morto por causa de Jesus, né? Mas não tem problema não. As repercussões que vão acontecendo no mundo, curas e libertações. Sabe o que é bonito? Olha que fala assim de Natanael. Quando Jesus Eu nem sabia que estava aí, é o que eu lembrei. Quando Jesus viu Natanael, ele olhou assim para Natanael e falou assim, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, que não há culpa, que não há... Olha que lindo, né? Mas ele tinha aí dito. Natanael falou, mas da onde você me conhece? Eu te vi. Antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. A figueira, Natanael por algum instante deve ter ficado debaixo da figueira, algo que marcou a vida de Natanael naquela figueira. E Jesus tocou no ponto... Você já reparou Uma coisa que só ele sabia. Só ele sabe. Você já reparou que muitas vezes quando você vai no encontro com Cristo, num seminário, num retiro, uma coisa que só você sabe, você e Deus, aí o Senhor usa a pessoa que está ministrando a palavra para falar com você aquilo que você estava conversando com ele, para você saber, eu estou presente aqui, é para aumentar a tua fé. No nosso retiro agora, eu falei assim, Senhor, eu fui como intercessora, eu e o Elcio, nós estávamos intercedendo, eu não fui ali pedir nada para mim, nem para minha família. Eu estava ali intercedendo por aqueles jovens que estavam fazendo aquele retiro. Então, antes do retiro, eu já estava orando por eles, e lá no retiro fiquei só orando por eles, mas aí no segundo dia do retiro, eu vi todos aqueles jovens lá, né, assim, eu estava lá atrás e eu fiquei olhando para aquele jovem e falei, ô pai, eu queria tanto, né, que a minha família estivesse aqui na tua presença, né. Eu falei, o Senhor me deu uma promessa, né, que eu e minha família serviríamos a ti. Mas fiquei quieta assim, sabe, e aí a hora que eu saí lá de trás, que eu fui um pouquinho lá pro lado, o Antônio, dirigente dos jovens, estava ministrando, ele falou assim, Célia, Deus fala para você assim, ó, a promessa que ele te deu de você e a sua casa servir ao Senhor está de pé, você e a sua casa vai servir ao Senhor. Entendeu? Então a gente fala assim, como não crer que Deus está presente, está vivo no nosso meio? Uma coisa que só eu sabia, como só Natanael sabia, né? Natanael tinha alguma coisa com aquela figueira, mas Jesus falou da figueira para Natanael. E só eu sabia o que eu tinha falado com Deus lá atrás.
Mas Deus falou, tá aqui, ó, a resposta. Eu vou te dar pela boca do Antônio. E ele deu. Aleluia. Então, não é como desconfiar, não tem como desconfiar que Deus não está presente, que Deus não vê, que Deus lê os nossos corações, o nosso pensamento, Ele conhece, Ele sonda tudo, Ele sabe tudo em todos. Né? Então eu falo assim, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Deus é maravilhoso, Deus nos corrige. Deus, Ele vem nos corrigindo, cada momento Deus vem nos corrigindo. Amém, aleluia, glória a Deus. Ensinando através da palavra. Ele somente se aproxima e bate, esperando ser admitido. Se você rejeitar... Deus sabe todas as coisas, sabe mesmo, Zilda. Ele conhece lá no profundo do nosso ser. Lá onde que ninguém foi, nunca ninguém alcançou, Deus conhece, Deus sabe a tua dor, Deus sabe o teu pensamento, Deus sabe tudo de você. E a gente tem que crer nisso, e a gente tem que confiar nele, entregar tudo na presença dele. Glória a Deus. Por mais dificuldade que a gente esteja passando, a gente tem que saber que nós temos um Deus todo-poderoso cuidando de nós, segurando a nossa mão nas horas de fraqueza, nas horas que a gente fala, ai Senhor, não estou aguentando mais, Ele te pega pela mão e te sustenta. Muitas vezes, sabe assim, eu lembro quando há muitos anos atrás, eu tinha um cartão que era escrito assim, pegadas na areia. Eu acho que eu tenho ele guardado. Esse cartão eu ganhei há muitos anos atrás. Aí falava assim, estava na praia e tinha 2 pegadas na areia. Uma era minha e a outra era do Senhor. Mas eu continuei andando e no momento mais difícil da minha vida, ao invés de eu ver 2 pegadas, eu vi só uma. Por que me abandonaste, Deus? Aí o Senhor fala, não, quando você viu só uma pegada na areia... Era minha. Era minha. E eu estava te carregando no colo. Isso. Eu te carregava no colo. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, saiba que Ele está te carregando no colo. Você não está sozinho. Nunca. Ele é presente. Ele é maravilhoso. Como é bom confiar nesse Deus. Como? Ele te dá força. Eu falo assim, muitas vezes, muitas pessoas estão tirando as suas vidas. Porque não tem um Deus que sustenta na hora da tribulação. Não é que não tem. Tem, mas aqui, ó. Tem, mas rejeita. Mas rejeitaram. E aí a pessoa se sente sozinha. Não consegue sentir a presença. Só vê escuridão. Oh, meu Deus. Era só ir em busca, né? Pedir para Ele, Pai, traz luz para minha vida. Traz paz. E Ele traz. Ele é o Deus que traz paz. Deus que traz vida. Aleluia. É muito bom. Vamos orar. Amém? Ai, gente, hoje irmãos, eu tô chorona. Então, graças nós te damos, Pai, por esse momento de oração. Sabemos que muitas pessoas entristecem o coração de Deus, como aquele povo entristeceu o coração de Jesus e ele chorou sobre aquela cidade, porque ele é onipotente, onisciente, e ele sabia o futuro que os esperava. Nós colocamos esse momento nas tuas mãos, nos colocando diante de ti, nossas preocupações, todas as nossas coisas. Hoje nós queremos pedir para umas pessoas que nos pediram oração. Entregando primeiro o Hendrick, né? Faz aniversário do Hendrick. Ai, que Deus abençoe e dê muita saúde. Quero entregar a Maria Clara, pedir oração por ela. Vamos orar por ela, irmãos. Ela precisa das nossas orações. A Márcia, Consuelo, Samuel, Davi, Miguel, Vitória Gabriele,
Hugo, Tiffany, Ângela, Rafaela, José Henrique, Graças nós te damos, Maria Deus. Clara, Toca neles, Osimar, cada um, João, cura, Antônio, libertação. Clemência, Ronaldo, Elô, Maria Emília, Luiz, Maitê, Amauri, Nara, Tatiane, Renata, Julinha, Jéssica, Roseli, Neiva Neves, João Vitor, Zilda, Hermes, Raquel, Bruno, Zé Carlos, Giovana, Fabiano, Solange, Denilda, Helenice, Marta, Vitória, Servo, Valdir, esposa e netinho, Amém. Edna e Paulo, família Melo, família Fuga, família Gerulim e todas as famílias que entraram na live estão conosco. Nós entregamos todos na presença Amém. de Deus Quero Todo-Poderoso. colocar também minha mãe. A minha avó Lia, que vai fazer uma cirurgia de catarata sábado. Colocar as nossas crianças, nossos netinhos, Sofia, Hugo, Tudo. Giovana, Todos. Lorena, Rafaela, todas as nossas crianças, Andy, que está fazendo Todos aniversário, sobrinhos, Julinha, Joãozinho, todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pai, que o Senhor possa tocar em cada um, segundo a sua necessidade, porque o Senhor é Deus e o Senhor conhece tudo que eles precisam. Alguns aqui estão fazendo tratamento, quimioterapia, como Seríssimo, o Antônio, mas o Senhor é como Deus Samuel, Todo-Poderoso, mas Pai. nós queremos crer na sua presença na vida deles, Pai, trazendo cura, libertação, em nome de Jesus. Sim, Pai, nós É o te Senhor que louvamos, sabe que cada um agradecemos. precisa. Algumas pessoas estão com depressão, toca nessas pessoas que estão com as vidas paradas por causa da droga, por causa do álcool, com algum problema de depressão. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém. E eu vou falar a bênção apostólica que nós vamos trabalhar. É, Amém? já eu tenho que sair. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Hilton? Deus, Quem impedirá? quem impedirá? Edna. Ninguém vai impedir. Ninguém, né, Deus Ana? abençoe seu dia, Maria. chuva de bênçãos. Todos que estão aqui. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente.